Em 2013, o mamute Iuka, mais bem preservado, visitou o Japão. Esta foi a primeira vez que uma múmia mamute foi tornada pública. Iuka foi encontrado na Sibéria e os paleontólogos acreditam que morreu entre os 6 e 11 anos de idade, há 39 mil anos atrás. Um dos investigadores envolvidos na descoberta de Iuka diz que o mamute estava bem conservado, porque tinha estado congelado durante muito tempo. A parte superior do tronco, por outro lado, foi quase completamente devorada por predadores pré-históricos. O mais interessante sobre esta descoberta do mamute é que, apesar de estarem congelados há tanto tempo, os cientistas conseguiram obter amostras de sangue do seu corpo. Alguns investigadores acreditam que o sangue do mamute pode conter uma espécie de anticongelamento natural. Foi feito um acordo entre cientistas para tentar clonar a Iuka, mas resta saber se será possível encontrar genes bem preservados nas amostras de sangue recolhidas. O professor Adrien, do Museu de História Natural de Londres, disse ao The Guardian que as questões sobre clonagem surgem cada vez mais que um mamute é descoberto. Os restos imaculados de um urso das cavernas da era glacial foram encontrados na Rússia e eles são incríveis. O urso da caverna é o único do tipo a ser descoberto com tecido mole. Estas criaturas são normalmente encontradas como nada mais do que esqueletos fossilizados. A descoberta do urso foi feita por um casal de pastores de renos no extremo norte da Sibéria e das ilhas de Sky. Cientistas da Universidade Federal do Noroeste chegaram a dizer que o urso ainda estava com o nariz intacto, o que é algo inédito em uma espécie extinta há mais de 15 mil anos. Mas o que é exatamente o urso das cavernas? Este animal viveu nas mesmas épocas do que o mamute lanoso, o rinoceronte lanoso e o tigre dente de sabre, e era um monstro de um animal, como um urso normal, mas muito maior e muito mais forte. Mas assim como todos esses outros animais pré-históricos, eles foram extintos no final da última era glacial. Este urso em particular ficou preso no gelo entre 20 mil e 40 mil anos atrás, quando morreu. E mesmo que os pesquisadores não tenham sido capazes de visitar o local porque é tão longe e remoto, eles esperam que possa haver algo ainda mais incrível. O animal permanece congelado sobre o permafrost, apenas esperando para ser descoberto e com possibilidade de mais animais em grandes estados de preservação serem encontrados no mesmo local. Agora vamos falar sobre o maior iceberg da Antártida. O maior pedaço de gelo que já se separou do continente é conhecido como iceberg A76 e, de acordo com a NASA, é o maior iceberg atualmente flutuando em qualquer lugar do nosso planeta. É um tipo de iceberg tabular. É chamado como tal porque do ar parece muito com uma mesa, mas é uma mesa muito grande. O iceberg tem aproximadamente 169 km de comprimento, 24 km de largura e está balançando no oceano, derretendo lentamente. Mesmo que o iceberg esteja derretendo, não fará o nível do mar subir. Isso porque já está deslocando uma enorme quantidade de água. É como um cubo de gelo na sua bebida. Mesmo quando o cubo de gelo derrete, sua bebida não transborda. Laura, da pesquisa antártica britânica, chegou a dizer que o iceberg é apenas parte do ciclo natural e provavelmente nem sequer foi causado pelas mudanças climáticas. No entanto, isso não significa que não precisamos ter medo da Antártida ficar mais quente. Ainda há gelo suficiente no continente para elevar o nível global do mar em 61 metros. Vida extraterrestre. Segundo a revista do G1, os cientistas russos conseguiram aceder a uma ala isolada intacta num gelo subglacial abaixo do gelo antártico. Esta parte é muito difícil de penetrar e, segundo os cientistas, permaneceu intacta durante 14 milhões de anos. Datam da época pré-glacial e foi recolhido no lado Vostok, 3.600 metros abaixo de Burger. Os resultados mostraram que as bactérias presentes eram muito diferentes das de hoje. Os cientistas estão divididos sobre esta questão e a investigação está em curso. No entanto, é possível que as bactérias tenham vindo de outro planeta. Misteriosa nave de gelo. Houve um navio descoberto na Antártida, mas este não é o típico naufrágio. Pelo que podemos entender, o navio tem cerca de 122 metros de comprimento e está preso sobre o gelo e a neve. A estrutura maciça foi detectada usando o Google Earth. O barco parece estranhamente com um transatlântico, com chaminés brotando no meio e janelas da cabine ao longo dos lados dele. Absolutamente um monstro de um barco, de alguma forma derrubado de lado e coberto de neve. Mas se esse é o caso, como desapareceu sem que ninguém percebesse? Se um navio cruzeiro tivesse desaparecido na Antártida, todos saberiam, certo? Alguém teriam visto algo ou alguma coisa, mas nada foi constatado, simplesmente o navio foi encontrado no meio das geleiras.
Os pesquisadores encontraram no gelo derretido da Groenlândia um nível ridiculamente alto de mercúrio, levantando preocupações sobre de onde exatamente esse elemento volátil vem. Os pesquisadores publicaram suas descobertas na revista Nature Geoscience, alegando que o manto de gelo da Groenlândia poderia ser uma fonte de mercúrio puro. E se você está se perguntando por que isso é tão alarmante, é porque o mercúrio é uma das neurotoxinas mais poderosas conhecidas pelo homem. Todos nós já ouvimos falar de envenenamento por mercúrio em um momento ou outro, e não é brincadeira. Amostras de águas derretidas retiradas do manto de gelo em 2018 mostraram que os níveis de mercúrio na Groenlândia são, na verdade, comparáveis a alguns lugares mais populosos da Terra. Eis o que o torna o mercúrio tão alarmante. Ele persiste em quase todos os lugares e circula entre a atmosfera e o ambiente, mas a bioacumulação do mercúrio é um grande problema dentro do ecossistema. Mercúrio vem de vulcões, usinas de carvão, minas, coisas que já são terríveis para o meio ambiente. Quando pequenos organismos acidentalmente consomem mercúrio, eles o transmitem para os organismos maiores, que também vão consumir mercúrio. Isso significa que quando o peixe grande come o peixe médio, depois que o peixe médio come o peixe pequeno, o peixe grande consome o maior volume de mercúrio e sofre os efeitos mais devastadores. Por exemplo, na água doce, o peixe-espada são conhecidos por acumular até 1 milhão de vezes mais mercúrio do que o encontrado na água ao seu redor. O grande problema com o que está acontecendo na Groenlândia é que com o mercúrio que está sendo encontrado dentro do gelo, é que à medida que o gelo derrete, ele vai liberar enormes depósitos de mercúrio nos oceanos do mundo. E isso, meus amigos, é uma má notícia. Ice 19 é composto de cristais exóticos que se formam a temperatura muito mais baixas e pressões muito mais altas. Pesquisadores dizem que o Ice 19, como está sendo chamado, só existe de um experimento de laboratório, mas eles também dizem que poderia ajudar os humanos a entender mais sobre o que está acontecendo no fundo do manto da Terra e em outros planetas e luas do sistema solar que são mais frios que a Terra. Os cientistas também precisam identificar a estrutura mais simples repetindo a do gelo, onde todos os átomos estão dentro dessa estrutura e simetria da estrutura. Gelo é realmente muito complicado. Por exemplo, gelo tem 6 cristais laterais e é comumente encontrado em toda a Terra. É por isso que flocos de neve são mostrados com 6 lados. O Ice 19 só tem 4 lados. Também só pode ser criado em ajustes de 247 graus negativos. Essa não é uma temperatura normal para ser encontrado em nosso planeta, mas é uma temperatura bastante média no espaço. Entendendo o Ice 19 e como ele funciona, os cientistas podem descobrir como corpos celestes como Urano e Netuno são montados. E a bola da vez é uma caixa Viking congelada. O derretimento do gelo glacial ao longo da passagem de uma montanha revelou uma infinidade de artefatos vikings antigos. Um dos artefatos tem sido um pouco mais intrigante que os outros. Pesquisadores encontraram uma caixa de madeira com a tampa ainda firmemente fechada. Pertencia a um viking de origem desconhecida que vivia na antiga Noruega. Arqueólogos abrem a tampa da caixa para revelar o que estava escondido lá dentro. Quando os pesquisadores abriram a caixa, ficaram chocados ao descobrir que nela não continha ouro, tesouro, joias ou qualquer outra coisa que poderíamos ter como valioso atualmente. Em outras palavras, a caixa não continha nada além de cera de abelha. Meio decepcionante. Pesquisadores com o programa de arqueologia glacial dataram a caixa entre os anos de 1475 e 1635. Isso significa que não é tão velho e pode nem ter pertencido a um viking de verdade. Se a caixa tiver apenas 386 anos na extremidade baixa do aspecto, os vikings já tinham ido embora há 400 anos. Em vez de serem algumas corajosas velas vikings, a cera de abelha na caixa foi provavelmente produzida por um fazendeiro no verão e depois foi transportada através do caminho gelado, onde se perdeu e congelou até que os arqueólogos desenterrassem. Meteoritos antigos. Os meteoritos destacam-se em contraste com as vastas planícies geladas da Antártida. Talvez seja por isso que 90% de todos os meteoritos encontrados na Terra se encontram na Antártida. Outra razão é que o gelo preserva estes detritos espaciais e protege-os da corrosão. Mais de 10 mil meteoritos foram encontrados neste continente nos últimos 50 anos. Alguns deles têm mais de 700 anos de idade. Por exemplo, um meteorito do tamanho de uma batata que caiu na Terra em 2002 e foi descoberto em 2015 e veio de Marte. Verificou-se que essas rochas extraterrestres contêm fósseis de micro-organismos marcianos. Se nenhuma delas contiver um vírus mortal que ataca a humanidade, bom, creio que ficaremos bem.